Calcule a integral de 3x mais 2y dx mais 2x menos y dy ao longo do caminho C, onde C é o segmento de reta de 0, 0 para 1, 1. Bom, para resolver uma integral como essa, nós vamos precisar destas fórmulas que estão aqui. Observe que, para resolver uma integral como essa que foi proposta, ou seja, uma função de duas variáveis aqui, dx, outra função de duas variáveis, dy, para resolver uma integral como essa, você pode pensar que ela é a soma dessas duas integrais. Uma integral em relação a dx e outra integral em relação a dy. Né? E aí você tem que pensar como calcular essas duas aqui. Essas duas integrais dependem de uma parametrização da curva C. O que é que significa parametrizar a curva C? Expressar as variáveis x e y, das quais dependem f e g, em função de um parâmetro t. Então, observe que daqui para cá houve a parametrização. Eu estou fazendo com que x e y dependam desse parâmetro t. E aí, no momento que você faz isso, você transforma cada uma das integrais que foram propostas ali em integrais de uma única variável, ou seja, da variável t. Ok? E aí você observa que, no caso de uma integral em relação a dx, o dx vai ser trocado por x' de t, dt. E a integral em relação a dy, esse dy vai ser trocado por y' de t, dt. A gente vai retornar essas fórmulas, se for necessário, na hora que a gente estiver fazendo as contas. Então vamos a ela. Primeiro passo, vamos parametrizar esse caminho. O caminho é o segmento de reta que une a origem, né, do plano com o ponto 1, 1. Então vamos desenhar esse caminho. Está aqui o caminho proposto, né, que é o segmento de reta que une os pontos 0, 0 e 1, 1. Existem várias formas de parametrizar esse segmento. Eu vou pensar naquela que é mais natural, ok? Se você observar, esse segmento ele está contido na reta de equação y igual a x. Né? Esse segmento ele está contido na primeira bissetriz, né? Que é o conjunto de todos os pontos em que y é igual a x, y é igual a x. Ou seja, se a gente pensasse como função, a função em questão aqui seria a função y igual a x. Como a ideia é parametrizar, ou seja, escrever y e x em função de um parâmetro t, então a maneira mais conveniente de fazer essa parametrização é a seguinte: a gente identificar uma das variáveis como parâmetro, no caso aqui x é igual a t, então já que y é igual a x, o y também será igual a t. Ok? E aí pergunta-se qual é a variação do t. A variação do t é a mesma variação do x. Como o x varia de 0 a 1, a gente vai colocar aqui que o t varia de 0 a 1. Pronto. Acabei de expressar as variáveis x e y em função do parâmetro t. Eu acabei de escrever as equações paramétricas desse segmento de reta. Isso permite que a gente utilize aquelas fórmulas que estão aqui, ok? Então, essa integral que está aqui em relação a dx vai se transformar nisso. Essa integral em relação a dy vai se transformar nisso, ok? Então, vamos fazer aqui as contas. Então, a integral proposta, eu vou repeti-la, a integral ao longo do caminho C de 3x mais 2y dx mais 2x menos y dy vai ser igual. Bom, aí agora, no momento que a gente já tem a parametrização, eu já vou colocar aqui, em vez de colocar a curva C indicada, eu já coloco a variação do parâmetro, que é de 0 a 1. 3x, quanto vale x? X é t, então vai fazer 3t. Mais 2y, opa, faltou um x aqui, 2y, como y é t, 2t, vezes dx, no que vai se transformar o dx?
O dx vai ser x' de t dt, ou seja, eu tenho que derivar o x em relação a t. Então vamos ver aqui. X' derivando em relação a t, como x é t, x' é 1. E como a gente vai precisar do y', como o y é t, y' também é 1, ok? Então, recapitulando, no lugar desse dx vai aparecer x' dt. Então, x' é 1, então 1 dt. Mas, aí eu posso escrever até outra integral, de 0 a 1, aí vai ser 2x, ou seja, 2t, menos y, ou seja, t, já que y também é t, e agora vai ser o dy vira y' de t dt, e o y' a gente já viu que é 1. Então, vou escrever aqui 1 dt. Pronto, voltamos ao cálculo 1. Estamos no cálculo 1. Acabou. Essas fórmulas permitem que a gente faça essa mágica. A gente sai aqui do contexto de funções de duas variáveis, uma integral curvilínea, e volte para o cálculo 1. O que nós temos aqui é uma integral simples, ou melhor, duas integrais simples. Então, a primeira delas, inclusive, perceba que a gente pode unir isso tudo num único integrando. Aqui eu tenho 3t mais 2t, 5t. 2t menos t, 1t. 5t mais 1t, eu tenho 6t. Então, vai ficar a integral de 0 a 1. Vamos lá de novo. 3t mais 2t, 5t. Mais 2t menos 1t é 1t. 5t mais t, 6t. 6t dt. Essa integral aqui, você pode passar esse 3 para fora. 0 a 1 de t dt. Isso daqui vai ser 6 vezes... Bom, a integral de t é t ao quadrado sobre 2. Aí eu vou colocar aqui de 0 a 1. Né? 6 sobre 2 é 3. E aqui vai ficar t ao quadrado. Aí primeiro você vai substituir o 1. Vai ficar 1 ao quadrado. Menos. Depois você vai substituir o 0 aqui no t. Então vai ficar 0 ao quadrado. 1 ao quadrado menos 0 ao quadrado é 1. 3 vezes 1 dá 3. Então esse é o resultado da integral curvilínea proposta.